A pergunta que eu vou fazer para você, eu sei que ela incomoda, talvez não você, mas incomoda muita gente. Talvez incomode a você. Por quê? A pergunta que eu vou fazer, ela incomodava as pessoas do tempo, da época de Jesus, como incomoda também as pessoas de hoje, por causa dos relacionamentos conjugais, por causa dos casamentos, dos matrimônios. Então, qual que é a pergunta? Você acha que é correto ou não despedir a sua esposa, ou seja, se divorciar, você acabar com o matrimônio, acabar com o casamento? Você acha que é correto ou você acha que mesmo nas dificuldades as pessoas devem estar juntas, que o matrimônio é para sempre, até que a morte os separe? Qual a sua opinião? No Evangelho de hoje, nós vamos ver que Jesus é questionado exatamente sobre isto, sobre o matrimônio, sobre os casamentos, sobre o divórcio, se é correto ou não despedir a esposa, ou seja, mandá-la embora. Então, Jesus ele vai dar a sua resposta. Vamos ver qual será a resposta de Jesus para aqueles que os questionaram. Vamos lá comigo? Eu vou ler para você o Evangelho, porque hoje o Evangelho é um pouquinho longo, então vai facilitar para o nosso entendimento. Vai dizer assim, ó: naquele tempo alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Lembrando que fariseus eram aquelas pessoas estudadas da Torá, né, do Pentateuco, dos profetas, ou seja, os livros do Antigo Testamento. Eram pessoas que tinham uma boa posição ali no templo, na sinagoga, e eram respeitados por todos, né? Eles, infelizmente, eram hipócritas, porque eles não viviam aquilo que deveriam viver, não viviam a fé que eles pregavam. E, inclusive, criavam vários preceitos e exigiam que o povo cumprisse esses preceitos que eram meramente humanos, né? Não eram vindos de Deus, mas eles colocavam como se fosse algo de Deus. Continuando o texto. Naquele tempo, então, os fariseus se aproximaram do mestre Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Para pô-lo à prova. Olha só, eles querem colocar Jesus à prova. Eles o tempo todo queriam colocar Jesus em contradição. Eles queriam ver a opinião de Jesus em temas polêmicos, como neste caso, se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus então faz a seguinte pergunta. Jesus, que é a sabedoria, né? Ele faz a seguinte pergunta: o que Moisés vos ordenou? Claro, porque Jesus sabia que Moisés tinha sido questionado também sobre este assunto. Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. Olha só o que Jesus está falando. O coração duro do homem, o coração teimoso do homem, o coração murmurante do homem, esse coração fechado, né? Que é fechado, duro, que não entra Deus, né? Então foi por causa desse coração fechado que Moisés deu a seguinte ordem, a ordem de despedir, o divórcio, né? A carta. Então, Jesus disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, olha o que Jesus vai falar: no entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, olha só, o que Jesus acabou de dizer, ele cita o texto de Gênesis, né? O texto da criação, onde Deus faz homem e mulher, e ele cita que o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Aí agora ele vai dar o veredicto, ele vai dar a sua palavra, ele vai dar a sua opinião. Por isso ele diz: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Essa frase de Jesus está no rito do sacramento do matrimônio, né? Quando os dois noivos, né, após serem questionados, né, se estão ali de livre e espontânea vontade, após serem questionados
se são abertos à vida, ter filhos e educá-los na fé cristã, após serem questionados que vão se doar, né, se amar para sempre, ou seja, por toda a vida, após feito estes 3 questionamentos, o ministro ordenado, ele impõe as mãos na autoridade do nome de Jesus e fala: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Ou seja, ali está um casamento válido, né? Se não teve nenhuma intercorrência, que se não teve algo de errado que depois possa ser descoberto, este casamento é válido após, né, o ministro ordenado dizer exatamente essa frase de Jesus: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Aí em casa os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. E aí Jesus responde: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, presta atenção, quem se divorciar da sua mulher, também da mesma forma, se a mulher se divorciar do seu marido, né, e casar com outro, ou então casar com outra, né, cometerá adultério. Olha só o que Jesus está falando: quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira, porque já era casado, então não pode casar de novo. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Ou seja, Jesus, ele sela, ele dá a sua opinião, ou seja, não se casa 2 vezes, se casa uma vez apenas. E aí o texto ele vai trazer um outro assunto, né? Vai dizer assim: depois disso traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como a criança não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Vamos então explicar este texto. Primeiro texto sobre o matrimônio, sobre o casamento. Os fariseus queriam colocar Jesus à prova. Por isso perguntam se era permitido ao homem despedir, divorciar-se de sua mulher. Jesus ele cita o texto, como eu já disse, né, de Gênesis, e dá o seu veredicto, dá a sua vontade, a sua palavra. Qual é a vontade de Deus neste questionamento, neste assunto? O que Deus uniu, o homem não separe. Mas aí vão vir vários questionamentos. Mas aí a minha mulher, ela me traiu, ou o meu marido me traiu, isso e aquilo. Gente, a gente tem que... Por isso existe um tribunal eclesiástico. A Igreja Católica é muito séria em relação a isso. A Igreja Católica, ela é criticada por várias coisas, mas as pessoas criticam porque não conhecem. Por exemplo, eu tive um amigo evangélico que estava no 5º casamento. No 5º casamento. Será que ele segue a palavra? Será que ele segue o evangelho? Né? Jesus está falando diretamente para todos nós, para todos, né? Ele fala: o que Deus uniu, o homem não separe. Mas será que foi vontade de Deus? Então, na Igreja Católica existe o tribunal eclesiástico, que vai analisar cada caso, né, para ver se realmente o casamento foi válido ou inválido. Então, existem alguns pontos que tornam um casamento inválido. Mas normalmente, naturalmente, se as pessoas não mentiram, se as pessoas mostraram quem eram, né, durante o namoro, durante o noivado, se conheceram as coisas positivas, né, as virtudes, conheceram os defeitos, os problemas, e mesmo assim, ao se conhecerem, tomaram a decisão, porque é uma decisão muito séria, de casar-se. Ou seja, casar-se é você se dar, é se entregar para que o outro seja feliz. E você espera, é claro, que o outro faça o mesmo para que você seja feliz. Mas por isso que tem que conhecer, porque você está dando um sim a Deus primeiramente, um sim para todos que estão ali presentes testemunhando, mas é principalmente um sim para Deus, que você vai amar e respeitar aquela pessoa, na alegria e na tristeza. Você diz isso para Deus, você diz isso diante do altar. Então, quando vier tristezas, quando vier dificuldades, vierem problemas financeiros, problemas de doença, problemas diversos, você não falou para Deus que na alegria e na tristeza, na saúde e na doença,
né, viveria com essa pessoa eternamente para toda a vida, né, a cada dia, respeitando, amando. Então, cadê a sua promessa? Você só brincou? Você só fez um teatrinho ali na igreja? Então, por isso que nós temos que conhecer bem a pessoa, sabe? As pessoas hoje em dia se casam por casar. Primeiro problema que eu vejo, coloca-se o ato sexual durante o namoro. As pessoas mal se conhecem, já fazem a relação sexual. Isso atrapalha da gente entender, da gente observar se realmente aquela pessoa tem virtudes, se realmente aquela pessoa, como que é aquela pessoa dentro da casa dela, no relacionamento com a sua família, como que é aquela pessoa que eu estou me preparando para viver com ela eternamente em relação à responsabilidade. Às vezes a pessoa é irresponsável, não quer saber de nada, não quer saber de trabalhar, não quer saber de estudar, não quer saber de prover, né, o alimento para a casa. Então, você não percebe isso quando coloca-se o sexo no meio. Só pensa em se encontrar para ter a relação sexual. E aí bagunça tudo. Então, as pessoas estão se casando sem conhecer o outro. Quando estão dentro do lar, aí passa a conhecer um estranho ou uma estranha, uma pessoa que você não conhecia, mas talvez por culpa sua mesmo, você não procurou conhecer. Olha, eu atendo vários casais, eu atendo pessoas que estão se lamentando muito com o esposo que é alcoólatra, com o esposo que não para de beber. Aí eu pergunto, mas ele bebia lá quando ele namorava com você? Bebia. Então você está reclamando de quê? Você sabia que ele bebia e você quis mesmo assim casar com ele. Esse casamento é válido. Você tem que aguentar agora pro resto da vida. Por que você disse o sim? Por que você quis isso? Você que quis isso. Então, às vezes, as pessoas cavam a sua própria condenação, cavam os seus próprios problemas, sabe? E aí depois querem reclamar, querem chutar o balde. Não! Então, antes de casar, noivos, namorados, pelo amor de Deus, antes de casar, prestem atenção no outro, na pessoa que você está se relacionando, porque você, quando decidir se casar, é para sempre. Olha o que Jesus está falando. Olha o que Jesus está falando. O que Deus uniu, o homem não separe. Por quê? Vamos lá. Você entra no divórcio, você se separa e você se casa com outra pessoa, como os discípulos perguntaram para Jesus. Jesus explicou muito claro. Se você que casou arrumar outra mulher, você cometerá adultério contra a primeira. Se você, mulher que casou, arrumar outro homem, você cometerá adultério contra o seu marido, que você se casou, você é casado, não pode arrumar outra pessoa, estará em adultério. E o adultério é pecado grave que leva ao inferno, que você vai perder a sua salvação. Isso é questão de salvação. Você quer ser salvo ou não? Olha um problema grave na igreja que eu vejo hoje, muitos casais que estão numa segunda união, ou seja, não estão parando para pensar, para analisar, para avaliar que naquele momento estão indo para o inferno. Pela lógica de Deus, pelo que Jesus falou, você está em adultério, e o adultério é um pecado grave que leva à perda da salvação. Então, analise bem a sua vida, o que você está preferindo, Jesus, o céu ou a pessoa que você arrumou e está morando com ela, relacionando com ela. Pare para pensar, pare para avaliar a sua vida, isso é muito sério. As pessoas não pensam, vivem mundanamente, vivem como o mundo ensina, não deu certo, separa, arruma outro. Não é bem assim não. Jesus foi questionado e ele falou muito claro. O segundo momento do evangelho de hoje vai falar sobre as crianças e o reino dos céus, como já expliquei em outro evangelho, é como alguém, é para aqueles que se comportam como as crianças. É o que Jesus está falando. Jesus acolhia, Jesus abraçava, Jesus impunha as mãos sobre as crianças, porque a criança é sinal de pureza, é sinal de singeleza, é sinal de generosidade, é sinal de tantas coisas boas. Uma criança que não é contaminada, né? Que não vive num lar contaminado, uma criança que vive num lar de amor, é algo maravilhoso. Então, criança é sinal de Deus, é sinal do reino dos céus. Por isso temos que ser como as crianças. Então esse evangelho traz essas duas situações muito lindas, muito bonitas, e que a primeira é bem
complicada. Lembra a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo? Qual a sua opinião? Pode dar a sua opinião, mas você hoje viu a opinião de Jesus. Eu não estou falando aqui algo da minha cabeça, estou falando algo que Jesus ensinou. Por isso, nós da Igreja Católica somos muito sérios em relação ao casamento. Casa-se uma vez apenas, por isso tome cuidado com quem você está decidindo se casar. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te iluminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.